senador Acergo Gás, que preside essa sessão. Primeiro, me permita fazer um breve comentário agora da tribuna do seu pronunciamento, mas de forma propositiva, afirmativa, que toda vez que um senador da base vem à tribuna do Congresso ou dá uma declaração mais forte para uma entrevista, como eu também tenho dado e provavelmente vai sair uma esse fim de semana, já passa a impressão que a gente está contra o governo. Como Vossa Excelência fez aqui agora. Vossa Excelência diz que, infelizmente, com esse ministro da Fazenda e com a política econômica que ele está adotando, não está dando certo. E vai continuar não dando certo. Vossa Excelência lembra, taxa de juros, impostos, não é a solução. É o contrário de tudo aquela política implementada pelo presidente Lula durante os seus 2 mandatos e o primeiro mandato da presidente Dilma. Falo isso com maior tranquilidade, porque tem a mania de dizer que a gente, não só eu, inúmeros senadores que fazem comentários aqui na tribuna, querendo ajudar, querendo apontar que aquele não é o caminho. E como diz o poeta, eu repito muito essa frase, o caminho a gente faz caminhando, é conversando, é dialogando. Não adianta a gente falar para quem não quer escutar. Quem não quer escutar adotará sempre a política do avestruz. Enfia a cabeça na areia, crente que a tempestade vai passar e não vai tocar nele. A tempestade pode passar, mas vai tocar. Eu sou daqueles que acreditam que a crise há de passar. Mas nós temos que também mudar a política econômica deste governo. E nessa linha de conduta, meu presidente, eu quero, mais uma vez, alertar que o Congresso tem que se posicionar. A gente cobra tanto que o Executivo tenha posição clara e diga para onde vai a política econômica. E aí reafirmo o que Vossa Excelência disse. Uma hora é dito uma coisa, no outro dia é outra coisa, e no outro dia é outra coisa, e não se faz coisa nenhuma. É falta de decisão. Eu quero aqui, já falei outro dia, e vou repetir antes de entrar no assunto que pretendo aprofundar, que é a situação dos imigrantes no mundo, essa situação toda dos refugiados, inclusive muito mais o conflito que se estabeleceu na Europa do que aqui no Brasil. Mas eu quero também reafirmar que nós temos que nos posicionar em relação aos vetos. Senão, senhor presidente, vai repetir como foi no passado. Houve uma época que nós tínhamos aqui quase 3.000 vetos. Aí se fez um arranjo, alegando que alguns tinham caducado já e outros foram apreciados. Isso é ruim para a instituição. É ruim para a imagem do parlamento. Nós já devemos estar quase com 50 vetos acumulados. E temos que votar. Eu não tenho nem aqui, eu tenho meu ponto de vista, mas cada um vai votar com a sua consciência, porque assim é a democracia, né? E é do processo do parlamento que a gente aprova, a presidenta, se quiser, veta, ou o presidente, volta para cá, e os senadores e deputados votam pela manutenção do veto ou não. O que não dá é para nós marcarmos sessão do Congresso desde maio, se marcou maio, se marcou junho, se marcou julho, se marcou agosto, estamos em setembro e não houve uma sessão para apreciar os vetos. Temos aí os vetos que tratam da questão do judiciário, temos vetos que tratam da questão dos aposentados, principalmente 2 eu destaco aqui, aquele que vai garantir para o aposentado pelo menos a inflação mais PIB, o PIB que é hoje negativo, então não vai ter um resultado imediato, lá na frente, quando a economia voltar a crescer, então o aposentado terá direito pelo menos a receber a inflação mais o PIB. Temos o fator previdenciário, que é essa escala progressiva que inventaram sem nenhum cálculo atuarial, não convence ninguém que a partir de 2017
Cada ano aumenta um ano a mais, em vez de ser 85, vai ser 86, em vez de ser 96, vai ser 97, a soma entre idade e tempo de contribuição, e assim sucessivamente. Nós queremos que fixe só a fórmula 85-95. Permite à mulher de 55 anos e 30 de contribuição se aposentar, e o homem 60 e 35 de contribuição, e assim poderá também se aposentar. Temos os vetos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto que foi construído, ajustado, acertado. Bom, são 7 vetos. Cada um vai votar com a sua consciência em relação aos 7 vetos desses estatutos. Temos, depois de apreciar os vetos, que é uma enorme preocupação minha, porque esse não é polêmico, é a questão do Aeros, da nossa antiga Varig, Transbacia, VASP, enfim, aqueles aposentados que ganharam no Supremo. Houve, então, um entendimento já feito, economicamente, inclusive, com o Executivo, e o Executivo mandou para cá. Só que esse PL número 2, 2015, de iniciativa do Executivo, ele só pode ser votado para que o aposentado do Aeros, aposentado e pensionista, seja homem, seja mulher, possa receber o que tem de direito consagrado, assegurado, carimbado, sancionado, depois de apreciar os vetos. Eu até tentei, se não poderíamos, numa exceção, puxarmos o PL2 para depois apreciar os vetos. Mas consultei a todos os juristas e todos disseram a mesma coisa, não dá, tem que apreciar os vetos. Então eu estou, nesse momento, mais uma vez, fazendo um apelo aqui, é uma cédula. Deputados e senadores, está convocado para o dia 22, sem ser essa terça, a outra terça, da outra semana, dia 22 de setembro, tem sessão do Congresso. Venham e votem, e pronto, a vida é assim. Ulisses Guimarães dizia, eu fui constituinte, quando dava o impasse, ele sempre repetia, e repetia, e repetia, votem, votem, senhores constituintes. E nós tínhamos que votar, e votávamos, e decidíamos no voto, e a Constituição acabou sendo o resultado final, uma Constituição progressista. Nessa questão dos vetos, não adianta ter medo, porque agora não é mais secreto, o voto é abertinho. Mas cada um assuma a sua consciência e vote ali no painel. Vai estar lá o seu votinho em cada uma das situações e pronto. Porque está dando a impressão para a sociedade que o parlamento está com medo de expressar no voto a sua opinião ou a posição em relação aos vetos. Não tem que ter medo nenhum. Vota, como o voto não é secreto, e você explica por que votou contra o veto ou a favor do veto. Então fica esse apelo aqui nesta sexta-feira pela manhã a todos os deputados federais e senadores que estejam em Brasília para votar o dia 22. Até porque cria um clima de mais tranquilidade. Olha, passou essa onda e cada um votou com a sua consciência, tal e tal veto foi mantido e tal veto foi derrubado. Eu, naturalmente, votarei com a minha consciência de forma muito transparente, da mesma forma que votei na hora da apreciação do projeto. Não vou mudar o meu ponto de vista. Mas, senhor presidente e senadora Ciro Gás, fazendo esses comentários rápidos desse quadro nacional, que Vossa Excelência aprofundou, eu venho à tribuna hoje para falar de um tema delicado que me toca muito, porque presidi a Comissão de Direitos Humanos já por 2 mandatos, voltei a presidir agora, e estou acompanhando essa situação dos refugiados no mundo. É sobre esse tema, senhor presidente, que eu quero falar aqui na tribuna do Senado no dia de hoje, além daqueles que eu já falei. A imagem, senhor presidente, do menino Aulan Gurt, morto por afogamento numa praia da Turquia, causou, com certeza, comoção em todo o mundo. Seus pais, curdos da Síria, tentavam fugir das agruras da guerra fratricida. Como ele, milhares de refugiados amontoados em navios, botes e trens superlotados,
muitas vezes nas condições de clandestinos, sujeito a maus tratos, a violência, a espancamento, a estupro. Infelizmente, como foi e é mostrado pela grande mídia, de inúmeras famílias da Síria, e recentemente vimos quando, covardemente, uma família foi expulsa de um trem na Hungria. Essas cenas chocam, machucam a todos nós. É como se os seres humanos pudessem ser tratados como animais. E nós que defendemos o princípio maior da vida, não concordamos que nem os animais, em hipótese alguma, sejam tratados da forma como são tratados os imigrantes hoje no mundo. São cenas, senhor presidente, chocantes, mas não são as únicas. De fato, a violência da guerra na Síria causou, estou dando ali um exemplo, um grande desastre social. Após a destruição das cidades e o massacre de civis, que lembram muito as últimas guerras mundiais, advieram a fome, a doença, as pilhagens, o esfacelamento da lei e da ordem e do tecido social. Em desespero, cerca de 4 milhões de sírios deixaram a sua pátria, o seu país. Destes, segundo a Anistia Internacional, 95% encontram-se refugiados na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito. A maioria em campos de refugiados sem nenhuma estrutura que lembram os campos de concentração da época do nazismo. E me parece que nem todos se tocam por esse tema. Nem todos se emocionam com esse tema, como que dizendo, é lá, não é aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver, sim. Esse flagelo que atinge toda a humanidade tem a ver com cada um de nós. Senhor presidente, esgotada a capacidade de recebimento de mais refugiados por parte dos países vizinhos, a pressão migratória se voltou naturalmente para a rica Europa ali mais próxima. Senhoras e senhores, senadores, senadoras e aqueles que estão nos assistindo pelo sistema de comunicação aqui do Senado, para que façamos uma ideia, a Turquia, principal destino dos refugiados, recebeu 1,6 milhão de pessoas, um número 10 vezes maior que o de pedidos de asilo recebidos pelos 28 países da União Europeia nos últimos 3 anos. Ainda assim, muitos países europeus resistem a conceder asilo aos imigrantes. A situação atual, senhor presidente, não encontra paralelo senão na última Grande Guerra Mundial. Algo semelhante, mas agora é pior. De acordo com o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, no mês de junho, diz lá, o mundo tem cerca de 20 milhões de refugiados. Tudo indica, no entanto, que se trata apenas da ponta do iceberg. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o senhor Acnur, há, na atualidade, mais de 60 milhões de pessoas deslocadas de seus lares, de seu país de origem, da sua pátria, por conta da fome, da miséria e da guerra. Conflitos étnicos, perseguições políticas ou crises econômicas. Em 2014, o número era de 37,5 milhões de pessoas. Repito, em 2014, atualmente é 60 milhões. Ali, no ano passado, em 2014, era de 37,5.
dobrou praticamente, milhões de pessoas, demonstrando que a situação vinha se agravando a passos largos. A aritmética nos mostra que 1 em cada 122 seres humanos se encontra nesta condição. Um contingente humano do tamanho da população italiana, por exemplo. Em pleno século XXI, senhor presidente, os impasses de decorrências gerados pela crise evidenciam limitações fáticas e inadmissíveis que ferem frontalmente os direitos humanos. A proteção a esses direitos, como se sabe, ocupa uma posição central na agenda internacional desde, pelo menos, meados do século passado. Os múltiplos, senhor presidente, instrumentos internacionais nesse domínio jurídico revelam uma unidade fundamental de concepção e proteção de propósito, ou seja, que os direitos protegidos são inerentes a todos os seres humanos, sendo anteriores e superiores ao Estado e a todas as formas de organização política. Tais premissas derivam não apenas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda de 1948, como também da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, adotado em 1951 e em vigência a partir de 1954. A Convenção consolidou instrumentos legais predecessores em relação ao tema dos refugiados e codificou os seus direitos. Posteriormente, em 1966, foi preparado um protocolo que levou o nome do Estatuto dos Refugiados, o qual foi submetido e aprovado à Assembleia Geral da ONU em fins daquele ano, com eficácia legal a partir de outubro de 67. Senhor presidente, senador Assir Burgaz, os estados têm sido frequentemente instados pela ONU a ratificar esse instrumento e fazer dele uma lei interna daquele país. Cabe lembrar que o próprio Conselho da União Europeia recomendou aos países membros a ratificação desse protocolo de acolhimento dos refugiados. Contudo, senhor presidente, nesse momento estamos a presenciar uma perigosa hesitação de vários países europeus diante da crise migratória síria. Senhor presidente, não tem como negar que quando a gente vê aqueles barcos abandonados à mercê das ondas, à mercê da força das águas, dos oceanos e mares, quando os refugiados ali estão a passar, e nos dá uma nítida impressão que eles foram abandonados à própria sorte. E por isso chocou o mundo quando o menino afogado apareceu na praia, ou mesmo a sua mãe. E depois vimos a fala do pai. Nesse momento, senhor presidente, é preciso que política de direitos humanos, que o direito à vida, que a bandeira de políticas humanitárias seja levantada na mais alta montanha, pico desse planeta, que todos nós temos que ter o direito à vida e viver com dignidade. Enquanto Alemanha e França, principalmente, procuram ampliar o recebimento de refugiados, países do sul da Europa resistem a assumir a sua responsabilidade. Como se os imigrantes não fossem humanos. No leste europeu, a situação é ainda mais restritiva. A Hungria, por exemplo, construiu uma bizarra barreira de arame
de arame farpado ao longo de 175 quilômetros da fronteira com a Sérvia, para evitar que por ali passassem os imigrantes. A Europa alega fatores como crise econômica, peculiaridades étnicas e religiosas, barreiras culturais ou níveis elevados de desemprego para também grande parte da Europa, e aqui eu destaquei as exceções, para recusar os imigrantes. Em realidade, senhor presidente, a xenofobia e a falta de boa vontade explicam melhor o posicionamento de várias nações do mundo. A população europeia, senhor presidente, é de 670 milhões de pessoas e um quantitativo de 438 mil refugiados que pediram asilo em países desse bloco desde julho de 2015. Ora, senhor presidente, todos nós sabemos, e aqui diz, a Europa rica. Lá habitam 670 milhões de pessoas. Uma Europa rica não poderia acolher 438 mil refugiados? Claro que poderia, com um pouco de esforço. Mas a vida é assim. Às vezes me perguntam qual o caminho de que um operário, no caso, como eu e um trabalhador como Vossa Excelência, em tese fomos vitoriosos no longo das nossas vidas, porque estamos aqui no Senado da República. Somos só 81. Claro que foi com muito esforço. Claro que foi com muito trabalho. Claro que foi também baseado no princípio da integridade, da honestidade, da seriedade, da responsabilidade, mas também da solidariedade. Senão o povo não teria votado em nós. E falo com Vossa Excelência porque eu conheço. O povo não teria nos indicado para cá. Senhor presidente, só para comparar, o minúsculo Líbano tem uma população de 4,4 milhões de pessoas e recebeu 1,2 milhões de sírios. O Líbano, onde existem em torno de 4 milhões de pessoas, recebeu mais de 1 milhão de imigrantes. A Europa, 670 milhões, não quer receber 440 mil refugiados. Senhor presidente, o conceito de direitos humanos abarca todos os direitos fundamentais individuais de cidadania e são expressos por instrumentos internacionais como pactos, convenções, protocolos, sendo incorporados pela legislação dos Estados signatários. O Brasil é um deles. A natureza de tais direitos, exatamente por se estenderem aos domínios da cidadania, é irrevogável, indisponível, irrenunciável e inalienável. Nenhum país pode alegar tão somente sua discricionariedade ou evocar razões de soberania para desrespeitar os direitos humanos. Direitos humanos é uma política universal. Não importa se em Cuba, nos Estados Unidos, na União Soviética, na França, na Itália, na Alemanha, no Brasil, na Argentina, ou aqui na Venezuela, ou no Paraguai ou no Paraná. Por isso, senhor presidente, é com orgulho que eu destaco a posição do Brasil. É com orgulho que destaco a opção do Brasil, que tem facilitado a entrada e permanência de refugiados, principalmente sírios, que vieram da guerra, do fronte, tiveram famílias estrupadas, violentadas, assassinadas, torturadas e estão aqui no nosso território. Desde 2013, uma resolução do Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, ligado ao Ministério da Justiça, simplificou os requisitos para que esses, infelizmente, filhos da guerra na Síria pudessem ter abrigo no país. Hoje temos 8,4 mil refugiados sírios em solo brasileiro. Hoje temos 8,4 mil refugiados em solo brasileiro, dentre os quais 2.100 são sírios.
Há apenas 4 anos, o número de refugiados não passava de 4.000. O Brasil mais que dobrou o acolhimento de refugiados numa situação de desespero internacional dessas famílias e o apelo da ONU. Com efeito, o representante Acnur no Brasil, André Ramírez, definiu a iniciativa do governo brasileiro como uma importante mensagem humanitária e de direitos humanos. Os nossos números, claro, ainda são baixos, pois a distância geográfica pesa muito, mas, diferentemente de outros países, o refugiado, enquanto aguarda pela concessão do asilo, pode trabalhar e ter acesso à saúde e à educação pública. Senhores e senhoras, desde que comecei esse pronunciamento, trazendo as cenas de desespero e barbárie que nos espantaram a todos, mostrando crises migratórias em função de guerras e conflitos que continuam a assolar, a agredir a população em todo o planeta, especialmente nos países mais próximos à Europa. Porém, agora, passados 76 anos do início da Segunda Guerra Mundial, a rica e desenvolvida Europa se vê às voltas com uma realidade que supunha esquecida e superada. Essa realidade está aí, é vivida, porque estamos vivendo ela, o planeta está vivendo ela, e tem que ser enfrentada numa linha humanitária. Os novos desafios testam os ensinamentos provindos do grande conflito que a devastou. É hora da Europa dizer ao mundo que aprendeu com a sua própria tragédia e abrir suas portas àqueles que de tanto necessitam e a ela fazem um apelo. Do contrário, estará passando uma triste mensagem ao resto do mundo, isolando-se e negando os princípios dos direitos humanos que ajudou a fundar e difundir. Sou presente no momento que faço esse pronunciamento com a tristeza normal de todos nós. É preciso também lembrar que o maior revolucionário de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, há uma frase, um ensinamento que ele deixou para a humanidade, entre tantas e tantas e tantas falas que fez, e foram reproduzidas por milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Tem uma que eu gosto muito de repetir. A nossa obrigação é fazer o bem, não interessa a quem. Queria muito que a Europa, que lá estão os imigrantes, estão ali em campo de concentração, estão ali nas praias, estão ali na cerca de arame farpado. Olhem para eles com o olhar que Cristo olhou para a humanidade. Se ponham no lugar deles. Talvez você que está me ouvindo nesse momento esteja julgando. Não, mano, como é que vão acolher tal? Não é bem assim. Se ponha você no lugar dele. Faça de conta que você está do outro lado do arame farpado e está vendo a riqueza depois do horizonte. E você quer chegar naquele horizonte. Com teu filho, com tua filha, com a tua companheira, com teu avô, com tua avó. Se põe no lugar dele e no sofrimento dele. E por isso que Cristo, com muita sabedoria, disse: a nossa obrigação, nós que temos compromisso com políticas humanitárias, é fazer o bem, não olhar a quem. Não olhar a origem, não olhar a procedência, não olhar a religião, não olhar a cor da pele, não olhar a beleza, mas procurar ter um olhar mais espiritual. Aquele ser humano que está ali merece e quer que a gente dê a mão para ele. Ele precisa de um abraço. Tem uma canção que diz que tudo cabe dentro de um abraço. Eles querem ser abraçados, eles querem ser acolhidos. Por isso que fica aqui esse meu apelo.
é um apelo, claro, aqui no Parlamento Brasileiro, mas é um apelo internacional para que a energia do universo conspire a nosso favor e chegue lá na Europa, que é o centro do conflito nesse momento, no sentido de que haja o devido acolhimento dos imigrantes, tanto lá como aqui no continente americano. É isso, senhor presidente. Agradeço muito a Vossa Excelência. Meus cumprimentos, senador Paim, pela maneira como traduziu essa situação que acontece na Europa, que tem chocado a todos nós. Pessoas que estão morrendo nas águas dos mares, estão sofrendo no seu dia a dia, procurando um abrigo para poder viver, sobreviver e poder produzir uma vida melhor para os seus filhos. E Vossa Excelência lembrou muito bem a posição do Brasil, que está recebendo essas pessoas aqui no Brasil, não só da Líbia, mas também os haitianos. Os haitianos. Que estão vindo, diariamente chegam ao Brasil em busca de dias melhores. E entram principalmente pelo Acre. O Jorge Vendo deu um relato muito interessante. E eu quero, inclusive, me permita, presidente, Vossa Excelência, lembrou bem, a minha cidade natal, Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, da região sul, a cidade que mais abrigou os africanos. E é uma cidade tipicamente italiana. Eu vim aqui falar outro dia da festa da uva, que vocês conhecem muito bem, festa da uva, do vinho. Estive lá como jurado e vi lá o cuidado que eles estão tendo para dentro do possível, naturalmente, e abraçando e acolhendo os africanos. Nós estamos vendo essas pessoas entrarem através do Acre, passando por Rondônia e indo ao seu estado do Rio Grande do Sul. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, estão sendo alocados e acolhidos pela população brasileira. Então, meus cumprimentos pelo belo pronunciamento, senhor Paim.